Hoje, sexta-feira, é dia da nossa conversa com um especialista do Diese para comentar sobre os principais fatos da semana que têm impacto na vida do trabalhador. Quem está aqui com a gente hoje para conversar conosco é o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Clemente, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao seu jornal para essa conversa importante aí, recapitulando os principais fatos da semana, viu? Boa noite. Boa noite. Prazer. Bom, essa semana o Banco Central anunciou a queda da taxa Selic de 9,25% para 8,25% ao ano. A Selic é a taxa básica de juros. E o que significa isso para o trabalhador, essa queda? Bom, André, isso significa que, de um lado, o Banco Central, ao reduzir a taxa de juros, alivia o freio da economia, ou seja, uma taxa de juros muito elevada significa que o Banco Central coloca um freio na economia, não deixa a economia se desenvolver. Na medida que ele vem abaixando a taxa de juros, é como se estivesse soltando o freio da economia. Infelizmente, vem soltando em uma velocidade lenta, porque a economia se encontra em uma recessão profunda. Era necessário que tivesse uma redução muito mais rápida, porque as economias, as principais economias do planeta, têm uma taxa de juros bastante reduzida, motivo pelo qual essas economias vêm retomando o nível de atividade, o que não veio ocorrendo no Brasil. E nós temos ainda no Brasil uma das maiores taxas de juros, portanto, a nossa economia ainda tem talvez o freio mais apertado, mais pesado em termos de restrição ao crescimento. E com a inflação em baixa, com a queda da Selic, o chamado mercado aposta na retomada da economia. Essa expectativa é real, Clemente? Em certa medida, sim, porque na medida em que o Banco Central retira o pé do freio da economia, de forma ainda lenta, em alguma medida a economia baixou seu nível de atividade para aquilo que é o consumo corrente, aquilo que a economia tem de capacidade de consumo. Não há, de outro modo, nenhuma indicação de retomada de investimento, que poderia puxar a economia de forma mais acentuada. Mas, de toda maneira, há uma tentativa de retomada da atividade econômica, principalmente puxada pelo consumo das famílias, um pouquinho, e um pouco puxado pelas exportações. No primeiro semestre nós tivemos uma safra agrícola bastante positiva, isso tudo deu algum refresco para a economia nesse primeiro semestre. Tivemos um crescimento no primeiro trimestre, um crescimento bem menor no segundo trimestre do ano. Primeiro semestre, portanto, com um crescimento discreto, mas ainda uma queda nos 2 últimos anos muito acentuada, uma queda que faz com que a renda média da população tenha caído a quase 10%, e uma retomada no nível que nós estamos observando nesse semestre significaria que nós precisaríamos quase 10 anos para retomar o que nós perdemos em 2. Portanto, para que nós tenhamos uma retomada mais rápida, é preciso que o crescimento seja muito maior do que esse verificado nesse primeiro semestre. Ou seja, não dá para o trabalhador começar a comemorar tão cedo. Com esse ritmo de crescimento, não. Só para termos uma ideia, se nós retomarmos a reposição dos postos de trabalho criados nos últimos 2 anos, foram queimados postos de trabalho, para repor esses postos de trabalho no ritmo que foi feito no primeiro semestre, são 15 anos. Para que nós recoloquemos 2 anos, são 15 anos nesse ritmo. Portanto, é preciso um ritmo muito maior, tanto de crescimento quanto de geração de emprego, para que aquilo que foi destruído nesses últimos 2 anos pudesse ser recuperado e nós voltássemos ao mesmo patamar que nós nos encontrávamos em 2014. Portanto, caímos a ladeira para retomar. Se não for uma retomada mais rápida, pode ser que nós tenhamos uma década quase para voltarmos ao mesmo ponto que nós estávamos em 2014. E nesse 7 de setembro, ontem, a CUT lançou a campanha de coleta de assinaturas para anular a reforma trabalhista, né? Por que é importante essa mobilização dos trabalhadores, Clemente? Olha, a reforma trabalhista é uma mudança muito profunda, radical, feita pelo Congresso Nacional Brasileiro. Ela altera mais de 300 aspectos da legislação trabalhista, cria inúmeras formas flexíveis de contrato de trabalho, permite redução de jornada com redução de salário, permite a redução dos direitos dos trabalhadores, flexibiliza uma série de direitos para que eles possam ser reduzidos. Portanto, essa iniciativa da CUT buscando
um ato político para revogar essa legislação é fundamental, porque, caso contrário, essa legislação implementada a partir de novembro, ela repercutirá de forma a destruir muitos dos direitos que os trabalhadores conquistaram nessas lutas de décadas que o movimento sindical faz, que os trabalhadores fazem e que repercutiu na legislação trabalhista hoje, que a partir de novembro passa a ser desmontada por essas novas regras. Agora, Clemente, gostaria que você falasse um pouco sobre o papel dos sindicatos nesse momento que a gente está passando. É muito importante, André, que o movimento sindical compreenda, de um lado, que é fundamental ter uma estratégia, ter uma agenda, ter uma pauta que busca a retomada do crescimento econômico, o desenvolvimento industrial, a geração de emprego na indústria, no processo de transformação que a sociedade brasileira pode fazer por meio da sua economia, com toda a atividade industrial. É fundamental ter iniciativas para a redução do desemprego, para a proteção ao desempregado, para que ele tenha melhor condição de procurar postos de trabalho quando eles aparecerem. E também é fundamental essa ação de combate e de enfrentamento da reforma trabalhista, seja nas negociações coletivas, impedindo que essas regras reduzam os direitos, seja na intervenção institucional, como essa iniciativa de buscar, por meio desse abaixo-assinado, uma iniciativa popular para que o Congresso faça a revisão de toda essa legislação. São várias frentes que o movimento sindical deve desenvolver para que ele, de fato, seja esse escudo protetor que o sindicato é dos trabalhadores, impedindo que eles tenham seus direitos reduzidos. Tá certo, Clemente. Obrigado pela presença aqui no seu jornal. Semana que vem a gente fala mais com o Diese. Até a próxima semana, André. Até a próxima.